Flamenguista ou não? Flamenguista. Radicado na Bahia, também advogado, palestrante e consultor jurídico da UVB. Com vocês, doutor Eduardo Requião. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Bom dia! Bom dia! Eu acho que vocês não tomaram café não, rapaziada. Como é que é? O quê? Bom dia! Vamos lá, maestro. Eu quero ver todo mundo se levantar agora, nesse momento. Eu sei que está todo mundo cansado, estressado. Levanta! Ó, vamos dar uma esquentadinha aqui, rapaziada. Levanta aí, levantou? Isso aí. Ó, sem tocar no seu vizinho, o que você vai fazer? Dá uma esticadinha, olha só, ó. Segue o Requião, vem, segue. Ó. Esticou. Vamos lá. Mão esquerda agora, braço esquerdo, ó. Vamos empurrar a preguiça pra lá. Pra falar de CPI o negócio vai ser denso. Estica, ó. Ó, todo mundo. Vamos lá, galera, vamos lá. Show preguiça. Vamos lá. Parou! Vem comigo agora. Pessoal, tá todo mundo agora sem sono. Já tomaram café mais cedo, mas neste momento passaram a ficar mais ligados. Eu sei que os temas desse painel são extremamente densos, por isso que a gente fez esse esquenta aqui. E eu quero que vocês gravem, guardem um pouquinho do tempo de vocês, separem um pouquinho do tempo de vocês para acompanhar o painel de natureza técnica. Tá certo? É claro que isso aqui é bem lúdico, mas a ideia é que a gente possa tratar da temática de forma plena. Mas antes, eu gostaria de cumprimentar essa mesa, né, esse partido alto aqui, que a UVB teve a honra de implantar. E nesse sentido, eu gostaria de, primeiramente, cumprimentar o nosso presidente, o Dr. Gilson Gossatti. Uma salva de palmas ao presidente Gilson Gossatti, pessoal. Gilson é o grande líder da UVB, é a pessoa que realiza e congrega grandes entidades estaduais, sobretudo pessoas unidas com um só propósito. Então, os nossos cumprimentos ao presidente da UVB. Eu gostaria de cumprimentar este partido alto aqui, composto inicialmente pelo nosso coordenador jurídico da UVB, o doutor André Camilo. Uma salva de palmas para o André, para essa palestra maravilhosa que ele fez mais cedo. Bem, agora, pessoal, nós temos o nosso queridíssimo, ele que é o nosso procurador-geral, que é a nossa referência, é aquele que resolve todos os assuntos relacionados ao UVB no âmbito das entidades, né, dos tribunais superiores. E eu quero aqui pedir gentilmente para ele dar uma levantadinha e a gente prestigiar a presença dele aqui. E eu quero que ele dê um oi. Para a gente aqui. Eu quero prestigiar o meu mestre, o nosso mestre, referência de todos nós, professor Alarcon. Uma salva de palmas. Bom dia, pessoal. Muito difícil falar depois do Requião, né? Por isso que ele me deixou falar antes. Quero agradecer o carinho dos nossos procuradores, dos nossos advogados, doutor Silomar, doutor Danilo, doutor André, doutor Requião. Eu não vou tomar o tempo de vocês aqui no painel, até porque vocês já estão cansados e a energia que lhes restam, quero que vocês aproveitem com essas informações técnicas aqui. E para agradecer então, Requião, esse carinho, eu quero distribuir aqui alguns presentes. Quem quer ganhar presente aí? Levanta a mão. Ah, tá fácil, pouca gente. Aliás, falar em presente, hoje é aniversário do vereador Cezinha, não é isso? Levanta aqui, vereador.
Está aqui na frente, ó, aniversário do vereador Cezinha. Tem muita gente me mandando mensagem aqui no Instagram, no Facebook. Vejo muitos rostos conhecidos. Se a luz aqui não me ofusca, o doutor Paulo Guedes, grande advogado da União dos Vereadores do Paraná, seja muito bem-vindo. Em seu nome eu cumprimento todos os advogados, todos os procuradores. E aí, se você quiser ganhar presente, fica atento aí, ó, pega teu Instagram aí, ó. Você vai adicionar a UVB, o presidente Gilson, e você me adiciona lá, Anderson Alarcon, and.alarcon. Você vai ter só da minha rede lá 23 mil pessoas te vendo. Quem nos adicionar, nós vamos encaminhar uma minuta de projeto de lei prontinha, com justificativa, com tudo, para que vocês implementem o incentivo à educação para a cidadania lá no seu município, que já foi pauta disso aqui ontem pelo vereador, e o livro, a Constituição Federal em Miúdos, lá da Escola do Legislativo de Pouso Alegre, está sendo distribuído aqui e divulgado. Nós vamos entregar para quem curtir as nossas páginas, tem que curtir todas, não adianta curtir só uma. Para quem nos adicionar lá no Instagram, nós vamos encaminhar via direct mensagem lá para você, via DM, essa minuta de projeto de lei prontinha. Não deixa para depois não, já entra agora e curte. Você também vai fazer parte de um grupo exclusivo para ter acesso a um sistema de licitações nessa modalidade da nova lei de licitações. O único sistema no Brasil que ajuda a sua Câmara na fase interna do procedimento de licitações, que envolve parecer jurídico, termo de referência. Você vai ter acesso gratuito a esse sistema. Vai ter acesso exclusivo aos cursos, orientações e dicas online que nós encaminharemos para vocês via UVB. Além de, claro, milhares de seguidores. Mandar um abraço aqui para o seu Marçal, fotógrafo da UVB. Quanto tempo, né? Já estamos juntos. Milhares de seguidores aí se autoalimentando e retroalimentando. Por que isso é importante? Nós vivemos uma nova fase. Vocês já receberam ontem palestras e estão cientes de que a rede social é, sim, um canal importante de comunicação. A pandemia não nos deixou nenhuma dúvida a esse respeito. E a ideia é que, para nossa felicidade, essa respeitabilidade e participação crescente que os vereadores vêm ganhando no Brasil, dos seus eleitores e lá das autoridades, possam se solidificar ainda mais, e a rede social é um canal importante para você fazer essa interação. Aproveitem, obrigado pelo carinho de todos, um bom curso. Aqueles que quiserem e puderem, façam registros, façam fotos, divulguem nos stories, nos marquem, tirem foto conosco. Quem participar vai ganhar esses presentes, essas minutas e esse conteúdo. Um bom painel a todos e seguimos à disposição ao longo do dia. Parabéns, parabéns, doutor, obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado, professor Anderson Alarcon. Gostaria de agradecê-lo imensamente. E eu quero dar continuidade aqui. Temos nesse painel a nossa referência lá no Rio Grande do Sul. Temos o Camilo, que é o nosso consultor jurídico geral, coordenador, o professor Anderson Alarcon, que é o representante nas altas cortes, e temos ele, a nossa referência, doutor Silomar Garcia. Doutor Silomar, cumprimenta essa plateia maravilhosa aí. E antes, eu queria que vocês recebessem ele com uma salva de palmas. Referência é uma bondade do doutor Eduardo Requion, em face da amizade que nutrimos por muitos anos, e compartilhando aqui nessas andanças da UVB, pregando lições técnicas, e dizer que é uma satisfação, primeiro, ser advogado. Os colegas advogados sabem disso, que é um munus público, além dos honorários, é um munus público que se recebe, desempenha essa função pública. Mesmo que seja advocacia privada, é uma função pública, pela satisfação social
e o equilíbrio que se traz à sociedade. Mas, acima de tudo, gostaria de dizer que a UVB tem essa casta de profissionais, mas profissionais que trazem informações. E eu dava uma entrevista ontem ali para uma emissora e dizia que a UVB é o fórum dos grandes debates, mas é recepcionista de todos os reclamos e anseios que vêm lá de todos os estados da federação. E aqui, nesse maior fórum, nesse maior encontro de legislativos da América Latina, como disse o doutor André, é que recebe então essa missão de levar emoções para os órgãos competentes, as casas do Congresso Nacional e aos ministérios, instituições, órgãos públicos, a sistematização de toda essa vontade de servir e não se servir. Por isso estão aqui, para voltar para os seus estados com a bagagem recheada de reflexões e pensamentos positivos do que ouviram aqui e debateram. É preciso que nós mostremos a esse Brasil que é no município que tem a força da democracia, é no município que dá efetividade e proatividade ao Estado Democrático de Direito. E nós estamos aqui para colaborar, para representá-los e corporativamente defender os vereadores, as câmaras, associações regionais, uniões e associações estaduais, mas, acima de tudo, o municipalismo que é a força da democracia. Por isso, doutor Requião, obrigado pela deferência, e o predicado referido a ele é fruto da bondade dele. Muito obrigado. Bem, pessoal, não estava nada programado, tá bem? Mas nós que somos advogados, militantes, barriga de balcão, como a gente costuma dizer, como referencia o professor Alarcon, lutando a luta, não é? Ei, a frase lutando a luta não é minha não, viu? A frase lutando a luta é deste senhor, desta referência. Aqui, ó, nós lutamos, né? Muito bem. Dou continuidade aqui, cumprimentando o Danilo Falcão, grande jurista, referência. Doutora Silva Taine, né? Os dois terão tempo para poder falar. E assim, gente, o tema que a gente vem falar aqui hoje, aí propriamente já iniciando, é o tema do momento. Ora, qual o tema que hoje tem tirado o sono de muitos parlamentares, assim por dizer? É exatamente a CPI do Covid. Eu não tenho nenhuma dúvida acerca disso. Por quê? Porque hoje nós vivemos a maior crise sanitária do nosso país. E nós temos uma gestão que se comporta de uma determinada maneira. Rapaziada, eu não vim aqui trazer para vocês a CPI do Covid, tá bem? Não é nada disso. Tem sido intitulada a CPI do Covid. Mas a gente vem falar sobre a CPI no âmbito municipal. Se os senhores entenderem que podem ou que querem implementá-las, ok, assim o façam. Mas tem diversas matérias que podem ser tratadas nessa direção, nesse sentido, tá bem? Então vamos lá. Eu vou ser bem curto aqui, bem breve. A ideia é que nós possamos passar aqui por institutos importantes de uma forma bem lúdica e, essencialmente, trazer para vocês aqui de forma bem rápida um instituto tão importante como esse, tá bem? Quem está comigo aqui, levanta a mão, tá ok? Tudo certinho aí? Vamos lá. Rapaziada, é o seguinte, ó, Comissão Parlamentar de Inquérito, o que é isso? O artigo 58 da Constituição Federal, ele estabelece, ele regulamenta, ele regra, no âmbito federal, como esse instituto ele deve ser encarado. Quais são as disposições no sentido de que cabe o quê? Quais são as regras? Bem, qual o grande bote, qual a grande referência hoje que nós temos? É a CPI do Covid. Vemos diversas manifestações no sentido de dizer, ora, essa CPI, ela está se posicionando de uma forma A ou de uma forma B. Bem, não nos cumpre aqui nos delongar sobre esses elementos. A ideia não é essa. A ideia é que nós possamos trazer para vocês de forma clara, pacífica e tranquila como esse instituto ele deve ser e pode ser encarado sob o viés constitucional no âmbito municipal. Vem comigo, repare só.
Ah, tem aqui, né? Não estou enxergando direito. Pessoal, é o seguinte, olha, tem que ficar claro que existe uma nítida e uma necessária separação de poder. Que a separação de poderes a separação de poderes é um princípio essencial. É um princípio que está previsto na Constituição e que deve, sobremaneira, ser respeitado. Na medida em que hoje nós temos o poder legislativo enquanto aquele poder que realiza tipicamente as funções de legislar, nós temos uma atribuição específica, atípica, da parte do legislativo, que é, perdão, o contrário, atípica é fiscalizar, a essencial é legislar. Então, na medida em que você tem essa atribuição atípica, que é a fiscalizar, existe um regramento previsto na Constituição, através do qual permite que o legislativo ele possa exercer os atos de fiscalização. É o legislativo a longa-manos a extensão deste poder, deste ente estatal. E aí nós temos a União, e esse regramento aí, específico trazido, nós temos as constituições estaduais e nós temos as leis orgânicas municipais. Vem cá, eu quero saber de vocês aqui, eu quero interagir. Qual lei orgânica traz a CPI? Existe? Você vereador, você vereadora, presidente, presidenta de Câmara, existe alguma lei orgânica que trata sobre CPI, que reproduz de forma simétrica o dispositivo previsto na Constituição Federal? Algumas trazem, outras não trazem. Lá no escritório, né, a gente tem feito alguns trabalhos relacionados à atualização de leis orgânicas e regimento internos, e algumas palestras, inclusive. Tenho diversas pessoas aqui, não é? A turma lá de Amargosa, a vereadora Vera, quem a gente teve a honra de fazer recentemente um trabalho técnico muito bom, pode nos ancorar aqui, nos referenciar. Doutora Viviane também, vereadora lá da Bahia, da cidade de Amargosa. Então, assim, existem trabalhos técnicos que vocês têm que fazer, que a Casa Legislativa de vocês tem que fazer. E outra, não é o Executivo que faz, não. Quem faz é o Legislativo. Você tem um DODESP, você tem uma assessoria técnica que você deve contratar especializada para realizar essas atividades. Há pouco aqui, eu não vou falar o nome, mas a pessoa sabe quem é. Se quiser levantar, pode levantar. O vereador me consultou no dia de ontem acerca de um projeto de lei que, na nossa visão, era constitucional, à luz dos valores legais, né, instituídos, e que simplesmente o Executivo fez uma interpretação equivocada. E eu disse a ele, irmão, derruba esse veto. Esse veto você derruba se você tiver maioria na Câmara. Por quê? Porque o seu projeto é perfeito, é essencial. Então percebam, temos que desenvolver um quadro técnico específico de assessoria técnica municipal legislativa. Assessoria de Câmara não é assessoria de Prefeitura. Eu vou falar de novo, gente. Eu acho que vocês não entenderam. Câmara Municipal não é puxadinho de Prefeitura. Quem faz o trabalho técnico legislativo são os vereadores, é a sua consultoria. O vereador tem que saber se posicionar. Vereador não pode, de forma alguma, achar que a Câmara é puxadinho de Prefeitura. Ou pode? Claro que não. Ora, amigos, diário, olha só, diário de Câmara, sendo o mesmo diário da Prefeitura, o prefeito ele publica o que ele quiser. E vai lhe deixar na mão. E se você tiver que publicar um edital por algum procedimento licitatório, e o prefeito deixar de publicar, e você deixar de respeitar o prazo estabelecido pela lei, tu vai responder por ação de improbidade administrativa. É o que você quer? Ter congelado na sua conta, anos depois que você deixou de virar vereador, um determinado valor? Então percebam, legislar é coisa séria. Legislar é coisa séria. Portanto, comissões parlamentares de inquérito se enquadram no rol de atividades sobre os quais nós temos mencionado. São atividades, constituem atividades eminentemente técnicas do Legislativo Municipal. Portanto, é importante que você tenha guarida, que você tenha base, e que obviamente você contrate, que você tenha confiança e tenha um conhecimento técnico jurídico. Olha só, pessoal, eu não sei se o laser está funcionando, mas assim, ó, se fosse lá na minha cidade, lá no Rio de Janeiro, eu sou do Rio, mas moro na Bahia, lá em Caxias,
Isso aqui era um laser, né? O cara vê um laser assim e fica até preocupado, né? Pode achar até que é alguma coisa errada. Mas assim, ó, o laser não está funcionando aqui não. Mas no ponto 2 ali, quais são as regras da CPI? Olha, prazo certo e fato determinado. Hoje, a Câmara Federal registra, né? Através do seu regimento interno. E nós temos aqui grandes referências de Câmara Federal, né? Nós temos aqui, a propósito, para fazer uma referência muito boa e muito grande, o professor Luiz Fernando Pires Machado. Ele está aí, não? Cadê ele? Pessoal, uma salva de palmas para o professor Luiz Fernando Machado. Peraí. Cadê ele? Professor, aparece aqui, professor. Gente, nós temos a maior autoridade do Senado Federal, que é o presidente do Interleg, professor Fernando. O professor Fernando me ensinou, nas suas lições do seu livro, o seguinte, ó, você tem a necessidade de estabelecer e cumprir o prazo da Constituição e, por simetria também, do regimento interno da Câmara Federal. É isso, é a sua referência, é o seu anteparo. Qual o prazo certo? São 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Tá bem? Esse período, ele não, digamos assim, ele não aumenta por conta de algum possível ou potencial existência de um intervalo, né, de um recesso parlamentar, por exemplo. Você tem 120 dias que são estendidos ali, caso a maioria absoluta da composição daquela casa assim entenda, por mais 60 dias. E o fato que é essencial, que nós tracemos aqui, ele tem que ser determinado. Vocês, vereadores, olha só, eu vou trazer a minha experiência. A minha experiência. O que é que eu vejo? O que é que eu vejo nas câmaras que a gente passa, nas consultas que a gente é submetido? Na eleição passada, uma determinada campanha de um determinado prefeito, de uma determinada cidade, tinha uma disposição. Qual era a disposição? Havia uma alegação de que aquele recurso oriundo do Covid, da verba federal, repassada pelo governo federal, havia sido gasta com a eleição. Olha só, é alegação. Eu não estou dizendo que isso é verdade, é alegação. É alegação. Eu não estou dizendo de onde é, nem qual estado, nem qual pessoa, nada, não estou identificando. É um fato que está aí, que eu vivenciei enquanto profissional. O gestor foi acusado de quê? De utilizar recursos para fazer campanha. E existe vídeo, supostamente, enrobustecendo essa tese. Eu lhes pergunto, independentemente de qualquer tipo de fase judicial, a Câmara Municipal, naquela ocasião, tinha uma possibilidade. E qual possibilidade era? Deflagrar e iniciar um movimento dessa natureza. Um movimento técnico, através de um ato de um poder atípico da utilização da CPI para investigar. Se decidiu fazer isso? Não. Por razões diversas, não se decidiu fazer isso. Passou a eleição, o que é que acontece? Você pode iniciar uma CPI para fazer uma verificação de um ato pretérito? O que é que impede? Nada. Nada, absolutamente nada. É possível se fazer isso, por exemplo. E o mais interessante, entre as capacidades técnicas que muitos têm, né, muitos técnicos efetivamente possuem, às vezes na sua própria Câmara, se você olhar para o lado, você acha pessoas que possam lhe ajudar nessa empreitada. Agora percebam, existe a necessidade de um compromisso, primeiro com os valores constitucionais e segundo e essencial com a democracia. Por quê? Porque a CPI é aplicado, e eu parto para o meu encerramento, o devido processo legal. Meus amigos, ninguém pode ser condenado culpado sem o devido e regular processo legal. Mas eu vou te dar uma dica aqui, tá? Por quê? Porque certamente tudo que você ouviu falar aqui, no que diz respeito à CPI, já lhe foi dito anteriormente. De alguma forma, você já ouviu falar sobre isso. Você já ouviu falar que CPI acaba em pizza. Você já ouviu falar que CPI realmente não resolve o problema. O que muitas vezes, infelizmente, para algumas realidades, isso acaba se aplicando. Mas eu vou te ensinar a fazer diferente. De quem é a capacidade, eu parto efetivamente para o final, com a dica de ouro, tá? Com a dica de ouro. Ó, existe um relatório final que a CPI ela elabora.
se ela for elaborar, né? Porque muitas realmente sequer elaboram um relatório digno, né? Mas vamos lá. Houve a elaboração desse relatório. E aí? Todo o acervo produzido ao longo daquele processo de natureza administrativa, ele é encaminhado para o órgão de controle. Que é o órgão de controle? O Ministério Público. E aí você parte para a divisão, se a verba for federal, o encaminhamento para o Ministério Público Federal, se a verba for estadual, para o Ministério Público Estadual, normalmente é o que se fala, mas o correto é a gente enxergar à luz do procedimento. Se houve a tipificação de algum crime no âmbito e na matéria estadual, você encaminha para o MP estadual. Se houver a tipificação, a identificação da matéria, enquanto aquela que compete à Justiça Federal, para o Ministério Público Federal. Ok. Qual a dica? O que é que vocês não estão usando? E eu quero que vocês passem a usar a partir de agora. Meus amigos, você não precisa esperar a boa vontade de promotor, não. Porque promotor só lhe notifica quando ele vê viajando para Brasília e não sabe que aqui ele está tendo evento da UVB Brasil. Promotor só lhe notifica quando ele acha que você está indo para Brasília fazer o que não deve, quando na verdade você está no evento se capacitando. Ou não? Quem aqui, eu desafio. Todo mundo me fala isso. Quem aqui não teve veiculada no jornal a matéria? Vereador está em Brasília. Está em Brasília o quê? Se capacitando, irmão. A sua diária é infinitamente inferior à diária de um promotor, à diária de um prefeito, com todo respeito aos prefeitos, nossos amigos. A questão é a seguinte: você precisa encarar e compreender que você, vereador, que você, vereadora, é autoridade e, como tal, é representante de poder. Não há distinção nenhuma sua para um juiz à luz da Constituição Federal. A diferença é quanto você recebe, que é infinitamente menor do que um promotor e do que um juiz. E você trabalha muito mais do que um promotor e do que um juiz, muitas das vezes. Portanto, vereador, vereadora, empodere-se, cresça, construa, desenvolva um mandato eficiente. E atente para essa dica, que é a seguinte: você pode utilizar-se do mecanismo chamado ação popular. Professor Lacon, ação popular, qual o requisito da ação popular? Você ter o título de eleitor, e aí, ó, ingressa com a ação. O que é que dá legitimidade a isso? Um eleitor que identifica aquele problema, que faz a requisição daquele material, daquele acervo documental, e propõe a ação específica para questionar a ilegalidade que ele identifica. Portanto, meus amigos, eu queria partir para o encerramento e queria dizer para vocês o seguinte: como já diria um velho poeta de um estado em que eu resido, de uma região em que eu resido, a diferença, ela está aqui, ó, em cada um de vocês. Um forte abraço e ó, um beijo do Requião. Muito obrigado, doutor Eduardo Requião. Dando sequência ao nosso painel e apresentando o tema Legislar gerando despesas para a administração pública, convidamos a advogada goiana, palestrante e consultora jurídica da UVB, doutora Silvia Taini.